Meu nome é Luísa, tenho 32 anos e trabalho como terapeuta de traumas em São Paulo. 7 anos atrás, na noite do meu 25º aniversário, minha vida mudou para sempre. Meu padrasto, Fábio, um homem que aterrorizou nossa família por mais de uma década, invadiu meu apartamento em um acesso de fúria e embriaguez. Quando ele deslocou meu ombro e eu caí no chão, minha mãe ficou parada, apenas observando. Antes de contar como aquela noite horrível transformou minha vida, diga-me, de onde você está me assistindo? E por favor inscreva-se se quiser ouvir mais histórias sobre superação. Minha infância foi relativamente tranquila até eu completar 8 anos. Foi quando meu pai biológico morreu de um câncer de pulmão agressivo, deixando minha mãe, Daniela, e eu para vivermos sem ele. Por 4 anos, éramos só nós duas em nossa pequena casa nos arredores de São Paulo. Mamãe trabalhava em 2 empregos para nos manter financeiramente, mas apesar do cansaço, ela sempre encontrava tempo para mim. Tínhamos noites de cinema toda sexta-feira, fazíamos biscoitos nos fins de semana e ela nunca perdia um único evento escolar. Aqueles anos foram desafiadores, mas nosso vínculo se fortaleceu apesar das dificuldades. Tudo mudou quando fiz 12 anos. Mamãe conheceu Fábio no banco onde ela havia começado recentemente a trabalhar como caixa. Ele era o gerente da agência, um homem aparentemente respeitável, com um emprego estável e estabilidade financeira. Ainda me lembro da primeira vez que ela o levou para jantar em casa. Ele chegou com um buquê de flores para mamãe e um livro de astronomia para mim, depois de ouvir que eu era fascinada por estrelas. Fábio era charmoso, atencioso e parecia genuinamente interessado em me conhecer. No início fiquei hesitante, ainda com saudades do meu pai, mas Fábio nunca pressionou. Ele ia com calma, incluindo-me frequentemente em passeios ao zoológico ou ao museu. Depois de 6 meses de namoro, Fábio pediu mamãe em casamento, e eles se casaram quando eu tinha 13 anos. O casamento foi pequeno, mas elegante, exatamente como minha mãe queria. Fábio tinha dinheiro, muito mais do que estávamos acostumadas, e nos mudou para sua espaçosa casa colonial em um bairro nobre. Ganhei meu próprio quarto, com computador e estante novinhas. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. As mudanças foram sutis no início. Fábio insistiu em gerenciar todas as finanças, convencendo mamãe a fechar sua conta pessoal e juntar tudo a dele. Ele tinha explicações lógicas para tudo. Seria mais eficiente, economizariam nas taxas. Agora éramos uma família. Mamãe concordou, talvez desesperada demais para acreditar que havia encontrado segurança novamente. Então, Fábio começou a opinar sobre as amigas de mamãe. Karina era muito fofoqueira, Susana uma má influência com suas conversas sobre divórcio, e Jennifer gastava demais, incentivando mamãe a fazer o mesmo. Um a um, o círculo social da minha mãe foi diminuindo, à medida que ela evitava comentários desaprovadores de Fábio. Telefonemas tornaram-se menos frequentes, visitas quase inexistentes. Percebi que minha mãe também estava mudando. A mulher que antes cantava enquanto cozinhava, agora se movia silenciosamente pela cozinha. Ela consultava Fábio antes de fazer qualquer compra, mesmo as pequenas. Seu guarda-roupa vibrante deu lugar a roupas mais conservadoras, que Fábio considerava apropriadas. Ela parou de usar o batom vermelho Natura que sempre amou. A primeira vez que eu vi a raiva de Fábio, eu tinha 14 anos. Mamãe havia comprado um vestido sem consultá-lo primeiro. Não era caro, apenas um vestido de verão simples para um piquenique da equipe, mas Fábio explodiu. Ele não bateu nela, não naquele momento, mas jogou o prato contra a parede, quebrando-o e deixando o molho de espaguete escorrer pelo papel de parede creme como se fosse sangue. Chamou mamãe de irresponsável, financeiramente imprudente e ingrata. Ela se desculpou, devolveu o vestido no dia seguinte e nunca mais fez compra sozinha. Quando comecei o ensino médio, já havia desenvolvido estratégias para minimizar o contato com Fábio.
Participava de todos os clubes extracurriculares possíveis, estudava na biblioteca e passava os fins de semana na casa de amigos. Em casa, ficava com a porta do meu quarto fechada, saindo só quando necessário. Fábio nunca proibiu essas atividades, provavelmente porque preferia que eu ficasse fora do caminho. Meu relacionamento com mamãe se deteriorou durante esses anos. Eu me ressentia dela por ter mudado, por ter escolhido Fábio em vez do nosso relacionamento outrora próximo. Quando tentei conversar sobre o comportamento controlador dele, ela ignorou as minhas preocupações. "Você não entende relacionamentos adultos", dizia. "O Fábio cuida da gente, temos sorte de tê-lo." Por fim, parei de tentar contatá-la. Morávamos na mesma casa, mas vivíamos em mundos separados. No penúltimo ano, flagrei mamãe cobrindo um hematoma na bochecha com maquiagem. Ela alegou ter batido em uma porta no escuro, mas seus olhos não encontraram os meus no espelho. Foi nesse momento que tive certeza. Fábio havia passado do abuso emocional para o físico. Implorei que ela o deixasse, mas mamãe se recusou, insistindo que o estresse no trabalho havia causado apenas um erro isolado. Eu sabia que não era. Aos 16 anos, me sentia impotente para ajudar alguém que não se ajudava. Os 2 anos seguintes foram uma dança cuidadosa de evasão e planejamento. Mantive notas perfeitas, sabendo que a educação seria a minha saída. Pesquisei faculdades longe de casa, candidatei-me a todas as bolsas disponíveis e trabalhei meio período em um sebo no centro de São Paulo para economizar dinheiro. Fábio parecia satisfeito com meu sucesso acadêmico, encarando-o como reflexo de sua boa educação parental e me deixou em paz. Mamãe se tornou cada vez mais retraída, uma sombra da mulher que um dia fora minha melhor amiga e protetora. Quando minha carta de aceitação da Universidade de São Paulo chegou, junto com uma bolsa substancial, senti que finalmente podia respirar. Fábio me apoiou surpreendentemente, talvez porque minhas conquistas o valorizassem na comunidade e talvez porque estivesse ansioso para me ver fora de casa. Mamãe parecia dividida entre orgulho e medo. Na noite anterior à minha partida, ela veio ao meu quarto depois que Fábio já estava dormindo. "Tô orgulhosa de você", sussurrou, sentando-se na beira da cama como fazia quando eu era pequena. "Você vai fazer coisas incríveis." Havia algo em sua voz, uma mistura de tristeza e saudade que fez meu coração doer. "Venha comigo", disse impulsivamente. "Poderíamos alugar um apartamento juntas. Você poderia encontrar um emprego em São Paulo." Ela balançou a cabeça e aquele olhar familiar de resignação tomou conta do seu rosto. "Esta é a minha vida agora, Luísa, mas não precisa ser a sua. Prometa que construirá uma vida boa, não importa o que aconteça." Na manhã seguinte, Fábio nos levou de carro até São Paulo em um silêncio quase palpável. Ajudou a carregar minhas caixas até o dormitório, cumprindo perfeitamente o papel de padrasto dedicado na frente da minha colega de quarto e dos pais dela. Quando chegou a hora de ir embora, minha mãe me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Eu te amo." Fábio me deu um tapinha desajeitado no ombro e um cheque para emergências. Nunca o cheguei a descontar. Meu primeiro semestre na faculdade foi como sair de uma caverna escura para a luz do sol. Fiz amigos que não sabiam nada sobre minha vida familiar, entrei em grupos de estudo e até me arrisquei em um teste para o time de debate. Minha colega de quarto, Zoe, estudava jornalismo e me apresentou ao seu eclético grupo de amigos. Pela primeira vez em anos, me senti normal, livre da tensão constante de morar com Fábio. Iniciei o curso de psicologia no 2º ano, motivada pela necessidade de entender o que havia acontecido na minha família. Por que minha mãe ficou com Fábio? Por que ele precisava controlar e machucar os outros? Eu poderia ter agido de forma diferente? Meus professores notaram a minha intensidade e a sede de respostas. A professora Silvia Andrade tinha um interesse especial pelo meu progresso acadêmico. Especialista em trauma e violência doméstica, ela se tornou minha mentora e, eventualmente, amiga. Certo dia, durante o expediente, finalmente me abri sobre minha situação em casa.
Em vez de pena, ela me ofereceu compreensão e conselhos práticos. Recomendou livros, me conectou a grupos de apoio para filhos adultos de famílias abusivas e me incentivou a considerar terapia. Os padrões com os quais crescemos nos moldam, explicou ela, mas não precisam nos definir. Entendê-los é o primeiro passo para nos libertarmos. A comunicação com minha mãe se tornou cada vez mais difícil ao longo daqueles anos. Nossos telefonemas eram breves e superficiais, sempre quando Fábio estava no trabalho. Ela nunca compartilhava nada significativo, ignorando minhas perguntas com vagas garantias de que estava tudo bem. Voltei para casa nas férias durante o primeiro ano, mas o ambiente era tão sufocante que comecei a inventar desculpas para permanecer na escola na maior parte dos intervalos. Mamãe me visitava de vez em quando, sempre sozinha, sempre olhando por cima do ombro, como se Fábio pudesse surgir do nada. Para me sustentar, trabalhava 20 horas por semana na biblioteca da universidade. O ambiente tranquilo e organizado era um alívio, e meu supervisor era flexível com meus horários de aula. Determinada a ser financeiramente independente, recusei qualquer dinheiro ligado a Fábio. Vivendo de forma frugal, fazia compras em brechós e aprendi a cozinhar refeições baratas e saudáveis na cozinha do dormitório. No penúltimo ano, conheci Henrique em minha aula de psicologia anormal. Ele estudava para se tornar assistente social clínico, apaixonado por ajudar jovens em situação de risco. Diferente dos poucos caras com quem eu havia saído casualmente antes, Henrique era paciente e perspicaz. Percebia quando certos assuntos me incomodavam e nunca insistia em compartilhar mais do que eu queria. Aos poucos, contei sobre minha família, testando suas reações com pequenas revelações antes de confiar a história completa. Sua mãe precisa de ajuda, disse ele após ouvir sobre a situação dela, mas você também. Ter um dos pais em um relacionamento abusivo também afeta você, mesmo à distância. Com o incentivo de Henrique, comecei a consultar uma terapeuta no centro de aconselhamento da universidade. A doutora Melissa me ajudou a lidar com meus sentimentos complexos de amor, raiva e culpa em relação à minha mãe, além do medo e ressentimento em relação a Fábio. Lentamente entendi que não poderia salvar minha mãe se ela não estivesse pronta para partir, mas podia construir minha própria vida saudável. Me formei com excelência acadêmica, com a professora Silvia Andrade escrevendo recomendações entusiasmadas para programas de pós-graduação. Mamãe compareceu à minha cerimônia de formatura, sentada sozinha na plateia, enquanto Fábio alegava uma emergência no trabalho. Ela parecia mais velha do que seus 47 anos. O cabelo castanho vibrante agora tinha mechas grisalhas, e sua postura ligeiramente curvada dava a impressão de que estava sempre se preparando para o impacto. Depois fomos jantar, apenas nós duas, em uma pequena cantina no Bexiga. Eu sempre soube que você faria algo especial, disse ela, sorrindo genuinamente. Pela primeira vez em anos, seu pai ficaria orgulhoso. Peguei sua mão por cima da mesa. Tô morando em São Paulo. Encontrei um apartamento e um emprego em um centro comunitário de saúde mental. Você pode vir quando quiser. Fique o tempo que quiser. Ela apertou minha mão, depois a afastou para mexer no guardanapo. Vou tentar. As coisas estão complicadas com a agenda do Fábio e a casa. Sua voz sumiu, e eu percebi que ela tinha medo de fazer promessas que não poderia cumprir. Nos despedimos com abraços apertados e planos hesitantes para sua visita naquele verão. Enquanto observava o táxi se afastar, me perguntei se algum dia teria minha mãe de volta por completo. Depois da formatura, instalei-me em meu apartamento de um quarto em um antigo prédio de arenito marrom em Itaquera, a uma curta viagem de metrô do centro de São Paulo. O aluguel apertava meu orçamento, mas ter meu próprio espaço seguro valia cada centavo. Meu trabalho no Centro Comunitário de Saúde Mental era auxiliar terapeutas licenciados com a papelada e, ocasionalmente, participar de sessões de terapia em grupo. O salário era modesto, mas a experiência foi inestimável, especialmente combinada com os cursos de pós-graduação em meio período em psicologia clínica.
6 meses de começar minha nova vida, recebi uma mensagem inesperada de Henrique. Havíamos terminado amigavelmente antes da formatura, ambos focados em nossas carreiras e inseguros sobre manter um relacionamento à distância, já que ele havia aceitado um cargo em Chicago. Sua mensagem foi simples. Ele estaria voltando para São Paulo em busca de uma nova oportunidade de emprego e perguntou se eu gostaria de tomar um café para colocar o papo em dia. Nosso café da manhã se transformou em jantar, que evoluiu para encontros regulares. Henrique amadureceu durante o tempo em que estivemos separados, mais confiante e com maior clareza sobre seus objetivos. Agora trabalhava para uma organização sem fins lucrativos, que oferecia serviços de aconselhamento a famílias de baixa renda, especialmente aquelas afetadas pelo vício. Retomamos o relacionamento com uma facilidade surpreendente, ambos mais conscientes de nós mesmos e com uma comunicação muito melhor do que na época da faculdade. Certa noite, durante uma videochamada com minha mãe, notei um hematoma amarelado desaparecendo ao redor do olho direito dela. Quando perguntei sobre isso, ela ajustou a webcam nervosamente e disse que havia tropeçado na escada enquanto carregava a roupa para lavar. A explicação poderia até ser plausível, se não fosse pelo jeito como seus olhos se moviam, provavelmente checando se o Fábio estava por perto. "Mãe", disse eu com delicadeza, "você sabe que pode me contar qualquer coisa, certo? Se algo estiver acontecendo, posso ajudar." "Está tudo bem, querida", ela insistiu, exibindo um sorriso que não chegava aos olhos. "Como está indo o seu novo projeto no trabalho?" A mudança brusca de assunto era típica, mas decidi não insistir. Em vez disso, comecei a ligar com mais frequência, em horários diferentes, na esperança de encontrá-la quando se sentisse segura para conversar. Também fiz amizade com a Carolina, uma colega especializada em casos de violência doméstica. Sem revelar nada sobre minha mãe, fiz perguntas gerais sobre como o abuso se intensifica e quais recursos estão disponíveis para as vítimas. "O momento mais perigoso é quando elas tentam sair de casa", explicou Carolina durante o intervalo para o almoço. "É quando o controle do agressor é ameaçado e ele geralmente intensifica a violência para impedir que a vítima vá embora. Qualquer plano de fuga precisa priorizar a segurança acima de tudo." Comecei a pesquisar abrigos para mulheres vítimas de violência na região dos meus pais, salvando números de telefone e endereços em um documento protegido por senha no meu computador. Também pesquisei medidas legais, ordens de restrição e grupos de apoio, mesmo sabendo que nada disso adiantaria se minha mãe não desse aquele primeiro passo assustador. 3 meses antes do meu 25º aniversário, minha mãe ligou enquanto eu jantava com o Henrique no meu apartamento. A voz dela estava trêmula, quase inaudível. "Ele encontrou o folheto." "Que folheto?" perguntei, embora já suspeitasse da resposta. "Para o Centro de Apoio às Mulheres, aquele que você me enviou. Ele vasculhou minha bolsa." Ela começou a chorar, tentando disfarçar. "Ele diz que sou ingrata por estar planejando deixá-lo depois de tudo o que ele fez por mim. Quebrou o meu telefone. Estou usando o telefone fixo do vizinho enquanto ele está fora." Meu coração disparou. "Mãe, me escuta. Prepara uma mala pequena, só o essencial. Vou chamar um Uber para você até a rodoviária. Pode vir ficar comigo. Resolveremos tudo quando você estiver segura." "Não posso simplesmente ir embora", protestou ela, fraca. "A casa, meu trabalho. O que as pessoas vão pensar?" Insisti. "Nada disso importa se você não estiver segura, mãe. Por favor, tenho medo do que ele possa fazer." Houve uma longa pausa. "Talvez você tenha razão", ela finalmente disse. "Deixe-me pensar. Ligo de volta amanhã, quando ele estiver no trabalho." Henrique, que estava ouvindo minha parte da conversa, pareceu preocupado. "Você acha que ela corre perigo imediato? Devemos chamar a polícia para uma verificação de bem-estar?" "Não sei", admiti. "O Fábio é cauteloso. Nunca fez nada que pudesse levá-lo à prisão. Se chamarmos a polícia e nada acontecer, a situação pode piorar para ela."
Ficamos acordados até tarde discutindo opções. Henrique me ajudou a elaborar um plano de segurança para minha mãe. Mal consegui dormir esperando a ligação dela no dia seguinte. Quando finalmente chegou, meu coração apertou com suas primeiras palavras. "Está tudo bem agora", disse ela com a voz estranhamente animada. "Fábio e eu tivemos uma boa conversa. Ele explicou que estava apenas preocupado com a possibilidade de eu ser influenciada por pessoas negativas. Vamos começar a terapia de casal." Eu podia ouvir a mentira em cada sílaba, imaginando Fábio parado ao lado dela, monitorando cada palavra. "Mãe, você tem certeza? Sabe, você pode me dizer se..." "Certeza absoluta", ela interrompeu. "Ah, Fábio quer dizer oi." Antes que eu pudesse protestar, a voz dele soou pelo alto-falante, suave e controlada como sempre. "Luísa, que bom saber que você tem mantido contato com sua mãe. Espero que não esteja enchendo a cabeça dela com bobagem sobre o nosso relacionamento." "Só quero que ela esteja segura e feliz", respondi cuidadosamente. "Ela é as duas coisas para mim", disse ele, com uma sutil ameaça por trás do tom agradável. "Talvez você devesse se concentrar na sua própria vida em vez de tentar interferir na nossa. Família é sagrada, Luíra. Lembre-se disso." A ligação terminou abruptamente. Desesperada e preocupada, entrei em contato com o delegado Ribeiro e expliquei a situação. O policial foi compreensivo, mas explicou que, sem provas ou depoimento direto da minha mãe, havia pouco que pudessem fazer. "Se ela ligar e disser que está em perigo, responderemos imediatamente", garantiu. "Mas não podemos forçar a ajuda a alguém que não a pede." Frustrada e assustada, tentei ligar para minha mãe várias vezes nas semanas seguintes, mas sempre caía na caixa postal. As poucas mensagens de texto que recebia eram claramente compostas sob a supervisão de Fábio, com atualizações genéricas sobre jardinagem e eventos comunitários. À medida que meu aniversário se aproximava, o nó de ansiedade no estômago só aumentava. Algo parecia profundamente errado, mas eu não tinha forças para consertar a situação a 320 quilômetros de distância. Meu 25º aniversário caiu numa sexta-feira, no final de outubro. O ar estava frio, com folhas secas estalando sobre meus pés enquanto eu voltava do metrô para casa. Em circunstâncias normais, eu poderia ter planejado uma comemoração com amigos ou um jantar romântico com Henrique. Em vez disso, concordei em deixá-lo me levar para sair na noite seguinte, já que ele tinha uma emergência inevitável com um cliente naquela sexta. "Vou te compensar amanhã", prometeu ele, me dando um beijo de despedida naquela manhã. "Teremos a melhor comemoração de aniversário atrasada de todas." Meus colegas me surpreenderam com cupcakes e um pequeno vale-presente no almoço. Ao longo do dia, desejos de feliz aniversário começaram a chegar por mensagens de texto e redes sociais. Tentei ligar para minha mãe várias vezes nas semanas seguintes, mas sempre caía na caixa postal. As poucas mensagens de texto que recebia eram claramente compostas sobre a supervisão de Fábio, com atualizações genéricas sobre jardinagem e eventos comunitários. Meu apartamento me recebeu com o conforto de sempre naquela noite. Localizado no terceiro andar de um prédio de arenito marrom bem conservado, tinha pé de eito alto, piso de madeira e janelas amplas que deixavam entrar bastante luz natural. A segurança era razoável, com uma entrada principal que exigia chaveiro e fechaduras robustas nas portas individuais dos apartamentos. Eu havia personalizado o espaço com móveis de segunda mão, plantas e quadros de psicologia que achei particularmente inspiradores. Era pequeno, mas me sentia segura, um verdadeiro refúgio do caos da minha infância. Pedi comida para a viagem do meu restaurante japonês favorito, abri uma caipirinha e me acomodei no sofá com um romance que queria terminar de ler. Por volta das 21 horas, Henrique me ligou para desejar feliz aniversário novamente e prometeu que a comemoração do dia seguinte valeria a pena. Às 23 horas, eu já estava de pijama, pegando no sono. O romance ficou abandonado na mesa de cabeceira. De repente, batidas na porta me acordaram. Desorientada, procurei meu celular para verificar as horas. 0h17. As batidas continuaram, cada vez mais insistentes, agora acompanhadas de uma voz que reconheci com clareza assustadora. "Abra esta porta." A voz de Fábio.
arrastada, mas inconfundível. Eu sei que você está aí. Meu coração disparou. Arrastei-me até a porta e olhei pelo olho mágico. Fábio estava parado no corredor, o rosto corado, seja de raiva, seja de álcool ou de ambos. Atrás dele, parcialmente escondida, estava minha mãe, com uma expressão de terror. Fábio bateu novamente, e a porta se fechou no batente. "O que você está fazendo aqui?" gritei, tentando manter a voz firme enquanto digitava freneticamente uma mensagem para Henrique com uma mão. "Já passa da meia-noite, viemos te desejar feliz aniversário", respondeu Fábio, tentando soar jovial de forma grotesca. "Abra, Luísa, não seja rude com seus pais." "Por favor, vá embora", disse, mais alto. "Agora vou chamar a polícia se você não sair." Foi então que algo dentro de Fábio estalou. "Sua ingrata!" rugiu, lançando o corpo contra a porta com tanta força que a madeira em volta da fechadura se estilhaçou. Mais 2 chutes poderosos e a porta cedeu completamente. Fábio cambaleou para dentro do apartamento com uma fúria assassina nos olhos. Recuei, o telefone agarrado à mão. "Vou ligar para o 190, avisei, os dedos já discando. Fábio avançou com velocidade surpreendente para um homem do seu tamanho. Arrancou o telefone da minha mão, que deslizou pelo chão. Antes que eu pudesse reagir, seus dedos se enroscaram no meu cabelo, me puxando para frente com tanta violência que uma dor explodiu no couro cabeludo. Sua outra mão fechou em punho e atingiu minha bochecha, fazendo-me perder o equilíbrio. "Fábio, pare!" gritou minha mãe, fina e aterrorizada, da porta. "Por favor, você está machucando ela!" Ele a ignorou, me arrastando pelos cabelos pela sala e me jogando contra a parede. Minha cabeça bateu no gesso, me deixando atordoada por um instante. Tentei reagir, arranhando seu rosto, chutando suas canelas, mas Fábio era pelo menos 45 quilos mais pesado que eu. "Mãe, me ajude!" gritei, olhando para ela por cima do ombro de Fábio. Ela ficou paralisada na porta, mãos cobrindo a boca, olhos arregalados de horror, corpo imóvel. "Por favor, mãe!" Fábio me girou, agarrou meu braço direito e o torceu para trás, empurrando-o com força, selvagem. Ouvi um estalo nauseante, meu ombro deslocado, uma dor tão intensa que minha visão se transformou em pontinhos de luz em um mar de escuridão. Gritei um som primitivo e agonizante. "É isso que acontece quando você tenta destruir uma família", sibilou Fábio em meu ouvido, hálito quente e com cheiro de uísque. "É isso que você merece." Ele me jogou contra a parede novamente e meu ombro já machucado sofreu ainda mais. A dor era ofuscante, nauseante. Algo estalou nas minhas costelas quando ele me socou novamente, desta vez na lateral. Outro golpe atingiu minha têmpora, me derrubando no chão. Com os olhos marejados, vi meu celular a poucos centímetros da minha mão esquerda estendida. Com as últimas forças, alcancei-o e pressionei o botão de emergência SOS que havia programado. 3 toques rápidos enviaram minha localização para a polícia. O pé de Fábio bateu nas minhas costelas outra vez, e eu me encolhia em uma bola protetora, sentindo o gosto de sangue e a consciência se esvaindo. A última coisa que vi antes da escuridão me levar foi o rosto da minha mãe, lágrimas escorrendo, lábios formando palavras que eu não conseguira ouvir. Ao longe, sirenes soavam, ficando mais altas, depois sumindo à medida que eu caía na inconsciência. O bip constante de um monitor cardíaco me tirou da escuridão. Minhas pálpebras estavam pesadíssimas, mas consegui abri-las para um borrão de teto branco e luzes fluorescentes. A dor irradiava de todos os lugares, principalmente do ombro direito e da caixa torácica. Uma pressão quente na minha mão esquerda chamou minha atenção. Virei a cabeça e vi Henrique sentado ao meu lado, dedos entrelaçados aos meus, cabeça curvada em prece ou exaustão. "Henrique", tentei dizer, a voz rouca. Ele ergueu a cabeça de repente, alívio inundando suas feições cansadas. "Luísa", sussurrou, aproximando-se. "Graças a Deus! Vou chamar a enfermeira."
Ele apertou um botão e momentos depois uma enfermeira entrou apressada, seguida por um médico de jaleco branco. Verificaram meus sinais vitais, fizeram perguntas sobre meu estado mental e explicaram meus ferimentos. Você tem um ombro direito deslocado, que reduzimos enquanto estava inconsciente, explicou o médico. 2 costelas fraturadas no lado direito, contusões faciais e uma concussão leve. Teve sorte da polícia chegar a tempo. Você se lembra do que aconteceu? As memórias voltaram com uma clareza assustadora. Fábio arrombando minha porta. O primeiro soco. Minha mãe observando. O estalo nauseante no meu ombro. Assenti lentamente, estremecendo com a dor que o movimento provocava. Fábio. Consegui. Meu padrasto me atacou. E minha mãe estava lá. Eles estão... Seu padrasto está preso, disse Henrique, a voz tensa, mas controlando a raiva. A polícia o prendeu no local. E minha mãe? Ela está na sala de espera. Ficou aqui a noite inteira, mas estava com medo de entrar. Logo depois, chegou um policial. Uma mulher de olhos gentis com um caderno na mão. Sou a delegada Ribeiro, apresentou-se. E preciso do seu depoimento enquanto tudo ainda está fresco na memória. Com Henrique segurando minha mão para me apoiar, contei tudo, desde as batidas à minha porta à meia-noite até a perda de consciência quando ouvi a sirene se aproximando. Seu padrasto está preso sob acusação de invasão de domicílio, agressão e lesão corporal, confirmou a delegada. Sua ligação de emergência registrou parte do ataque, e as evidências de arrombamento são claras. Seus ferimentos e o relatório médico vão embasar o caso. Agora, a decisão é sua. Quer prestar queixa? Sim. Quero que ele seja processado com o máximo rigor possível. A delegada assentiu. Ótimo. Muitas vezes em casos domésticos as vítimas têm medo de prosseguir. Haverá papelada para assinar quando você se sentir melhor. Também precisaremos conversar sobre uma medida protetiva. Depois que ela se retirou, Henrique me ajudou a preencher as lacunas da memória. Ele havia recebido parte da minha mensagem e, ao não conseguir falar comigo, ligou para a polícia. Chegou ao meu apartamento logo depois da ambulância, encontrando a porta arrombada e manchas de sangue na parede da sala. A polícia algemou Fábio em uma viatura e tentava acalmar minha mãe histérica. Ela está um desastre, disse Henrique, alternando entre chorar e se fechar completamente. Ela prestou depoimento à polícia, confirmando tudo o que você disse. Acho que está em choque. Enquanto processava essas informações, ouvi uma batida suave na porta. Minha mãe estava ali, parecendo menor do que eu lembrava, o rosto pálido e olheiras profundas sobre os olhos inchados. Posso entrar? Perguntou hesitante. Henrique me olhou interrogativamente e eu assenti. Ele apertou minha mão e se levantou. Vou pegar um café e dar um pouco de privacidade para vocês duas. Quando a porta se fechou, ela se aproximou lentamente da cama, como se tivesse medo de que eu a mandasse embora. Ao ver meu rosto de perto, os hematomas começando a ficar roxos, cobriu a boca com a mão enquanto lágrimas frescas escorriam pelo rosto. Sinto muito, sussurrou a voz embargada. Luísa, sinto muito mesmo. Uma parte de mim queria me virar e rejeitar o pedido de desculpas, considerando-o tarde demais, mas outra parte percebeu o que eu havia perdido durante nossas videochamadas. O olhar assombrado nos olhos dela, o leve tremor nas mãos, a maneira como se encolhia diante de movimentos bruscos, sinais clássicos de trauma que eu sabia reconhecer nos outros, mas que de algum modo havia ignorado na minha própria mãe. Sente-se, mãe, disse, gesticulando para a cadeira que Henrique havia desocupado. Ela se sentou na beirada, as mãos se contorcendo nervosamente no colo. Nunca pensei que ele fosse te machucar.
Ele ameaçou tantas vezes, mas eu achei que fosse só conversa fiada. Pensei que, se eu ficasse com ele, se fizesse tudo o que ele queria, ele te deixaria em paz. Há quanto tempo ele te machuca? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela admitiu que começou com empurrões, agarramentos fortes e depois tapas, pelos quais ele se desculpava imediatamente, prometendo que nunca mais faria. Quando a situação piorou, eu estava presa. Ele controlava todo o nosso dinheiro, me isolava dos amigos e me convencia de que eu não valia nada, que tinha sorte de tê-lo. Ela respirou fundo, trêmula. Ele ameaçou te matar se eu o deixasse. Disse que te encontraria onde quer que você fosse. Eu acreditei nele, Luísa. Fiquei para te proteger, mas, no fim, falhei mesmo assim. A lógica distorcida das vítimas de abuso, algo que eu havia estudado, mas nunca compreendido totalmente até aquele momento. Minha mãe suportou anos de tormento, acreditando ser a única maneira de me manter segura, enquanto eu me ressentia por não ter ido embora. O que o fez vir atrás de mim agora? Perguntei. Seu cartão de aniversário, respondeu ela. Você enviou um cartão com um bilhete dizendo que sua porta estava sempre aberta para mim. Fábio percebeu e ficou furioso. Ele tinha bebido a noite inteira e só piorava de irritação. Não parava de repetir: você estava tentando me roubar, destruir nosso casamento. Ele me forçou a entrar no carro e disse que ia te dar uma lição. Ela desabou, soluçando. Eu deveria tê-lo impedido. Deveria ter feito alguma coisa. Quando ele começou a bater em você, eu congelei. Nunca me odiei tanto quanto naquele momento. Uma enfermeira entrou para verificar meus níveis de dor e administrar a medicação. Quando saiu, minha mãe já havia se recomposto um pouco, embora os olhos continuassem vermelhos, opacos e assombrados. A polícia quer saber se eu vou prestar queixa. Eu disse a ela que sim. Ele merece estar preso, mãe. Ela assentiu lentamente. Eu sei. Já disse a eles que vou testemunhar contra ele. Cansei de ter medo, Luísa. Foi preciso vê-lo te machucar para finalmente entender que ninguém se protege ficando em silêncio. Mais tarde, minha colega Carolina chegou, depois de saber da agressão por Henrique. Ela trouxe recursos para mim e para minha mãe. Informações sobre serviços para vítimas, opções de terapia, grupos de apoio. Mais importante, nos conectou com Juliana, uma advogada especializada em casos de violência doméstica. Juliana me visitou no hospital no dia seguinte, explicando o processo legal que nos aguardava. Fábio teve o pedido de fiança negado devido à gravidade do ataque e ao risco de fuga, conforme nos informou a promotora. Ele está sendo acusado de vários crimes graves. Com meu depoimento, o da minha mãe e as provas físicas, tínhamos um caso sólido. Minha mãe ficou hospedada em um hotel próximo ao hospital, visitando-me diariamente enquanto eu me recuperava. Conversamos mais abertamente do que em anos, discussões dolorosas sobre o passado e hesitantes sobre o futuro. Ela concordou em consultar um terapeuta especializado em violência doméstica. O primeiro passo de um longo processo de reconstrução do nosso relacionamento. Houve momentos de tensão, ressentimentos antigos vindo à tona, mas também conexões inesperadas. Éramos duas sobreviventes, agora unidas por um trauma compartilhado, e também pela possibilidade de nos libertarmos da sombra de Fábio. 3 meses após o ataque, eu estava do lado de fora do Fórum da Barra Funda, apertando a mão de Henrique com força. Meu ombro havia sarado o suficiente para dispensar a tipóia, embora certos movimentos ainda provocassem dor. O fisioterapeuta avisou que eu poderia ter alguma limitação permanente naquela articulação, uma lembrança concreta daquela noite. O tribunal era imponente, com colunas de granito e degraus largos, projetados para intimidar. Lá dentro, o piso de mármore polido ecoava passos apressados, sussurros e, ocasionalmente, uma voz chamando algum número de processo ou nome. O ar tinha cheiro de ilustramóveis e ansiedade. Juliana nos encontrou no saguão, vestida com um terno azul marinho, pasta abarrotada de documentos. Está pronta? Perguntou, avaliando meu estado emocional com um olhar clínico. Assenti,
ajustando a gola do meu próprio terno cuidadosamente escolhido para passar força e credibilidade. Tão pronta quanto eu poderia estar. Minha mãe chegou alguns minutos depois, vinda separadamente do abrigo para vítimas de violência doméstica onde estava hospedada. As semanas de segurança e apoio começaram a transformá-la, ereta, fazendo contato visual, falando com mais confiança. O abrigo também a conectou com o aconselhamento profissional e a ajudou a iniciar o processo de divórcio. Fábio já está lá dentro com seu advogado, disse Juliana. Lembre-se do que praticamos. Respondam às perguntas de forma direta. Não deixem que provoquem reações emocionais. Temos fatos e provas do nosso lado. O tribunal silenciou quando entramos, todos os olhares avaliando-nos. Fábio estava sentado à mesa da defesa, impecável em um terno caro, cabelos grisalhos bem penteados. Parecia mais um CEO do que um homem acusado de agressão. Ao lado, Thomas Wilson, seu advogado famoso por defender ricos e conseguir resultados por métodos agressivos. Os olhos de Fábio encontraram os meus por um instante, um lampejo de desprezo, antes de ele se recompor. Recusei-me a desviar o olhar, sustentando-o até que ele se virasse para sussurrar algo ao advogado. Uma pequena vitória, que me acalmou enquanto nos sentávamos à mesa da acusação. O processo começou com as alegações iniciais. A promotora Maria Delgado apresentou o caso de forma clara e contundente, detalhando a agressão interrompida e meus ferimentos. Destacou o histórico controlador de Fábio e a natureza premeditada do ataque. A introdução de Wilson pintou um quadro totalmente diferente. Fábio, como padrasto preocupado, se dizia vítima da minha influência sobre minha mãe, alegando que tudo teria se agravado quando eu, supostamente histérica, o teria atacado, forçando-o a se defender. A mentira era tão absurda que tive que me segurar no banco para não soltar um sério? Eles tentariam distorcer tudo o que Juliana havia nos orientado a relatar, que as evidências falassem por si. Quando chamada para depor, caminhei até o banco das testemunhas com um juramento calmo e deliberado de dizer a verdade. Por quase 2 horas, respondi às perguntas da promotora sobre minha infância, o controle crescente de Fábio, o isolamento da minha mãe e, finalmente, os detalhes excruciantes daquela noite de outubro. Em determinado momento, o delegado Ribeiro perguntou: "A senhora atacou ou ameaçou o Sr. Souza antes que ele arrombasse sua porta?" "Não", afirmei firme. "Eu nem sequer abri a porta. Pedi que ele fosse embora e disse que chamaria a polícia se não saísse." O interrogatório de Wilson seguiu exatamente como Juliana havia me preparado: agressivo, manipulador, projetado para me fazer parecer instável. "Não é verdade, senhorita Luísa, que a senhora vem tentando separar sua mãe do padrasto há anos?" "Tenho tentado ajudar minha mãe a sair de um relacionamento abusivo", corrigi calmamente. "Enviei informações sobre recursos para violência doméstica porque temia pela segurança dela." Ele tentava me pintar como vingativa, ciumenta e determinada a destruir o casamento deles. A cada pergunta, eu respirava fundo antes de responder, prendendo-me aos fatos e me recusando a ser levada pela raiva. O depoimento da minha mãe no dia seguinte foi ao mesmo tempo comovente e impactante. Sua voz tremeu no início ao relatar 12 anos de abuso crescente, mas se fortaleceu à medida que detalhava as ameaças de Fábio, o controle financeiro, o isolamento e, finalmente, a noite em que ele a forçou a entrar no carro para me confrontar. Ele disse que iria dar uma lição na Luísa por tentar me colocar contra ele, testemunhou minha mãe. Eu tinha medo de que ele a machucasse, mas ainda mais medo de desafiá-lo. Quando começou a agredi-la, eu congelei. Era como assistir a um pesadelo do qual não conseguia acordar, daqueles que te fazem tremer mesmo depois que você acorda.
A tentativa de Souza de desacreditá-la, sugerindo que ela era mentalmente instável ou buscava ganho financeiro por meio do divórcio, saiu pela culatra quando minha mãe descreveu com calma como Fábio havia garantido que ela não tivesse acesso a dinheiro, nenhum crédito em seu nome, nenhuma forma de se sustentar sozinha. As evidências médicas foram apresentadas, seguidas de fotografias dos meus ferimentos, além do relatório médico detalhando o ombro deslocado, costelas fraturadas, concussão e contusões no rosto. Um médico do pronto-socorro testemunhou sobre a força considerável necessária para causar tais ferimentos. O júri reagiu visivelmente às imagens. Vários membros olhavam para Fábio com repulsa evidente. O delegado Ribeiro e o seu parceiro descreveram a cena que encontraram no meu apartamento. Porta quebrada, sangue na parede, meu corpo inconsciente no chão e Fábio ainda furioso enquanto o contavam. A gravação parcial da minha ligação de emergência foi tocada no tribunal. Meus gritos e as ameaças de Fábio preencheram o silêncio da sala. Ao longo daquela semana de julgamento, suportei seu olhar frio todos os dias, recusando-me a ser intimidada. Henrique sentava-se ao meu lado constantemente, sua presença firme como uma âncora. Meus colegas do Centro de Saúde Mental vieram me apoiar, assim como a professora Silvia Andrade, que havia vindo de carro da Universidade de São Paulo. No último dia, durante as alegações finais, solicitei permissão para me dirigir diretamente ao tribunal. O juiz, após consultar os 2 advogados, permitiu. Diante do júri, falei com o coração. O que me aconteceu naquela noite não foi um surto isolado de raiva, mas o ápice de anos de controle e abuso. Meu padrasto não me atacou apenas fisicamente. Ele passou anos destruindo sistematicamente a autoestima da minha mãe, isolando-a de qualquer apoio e convencendo-a de que o abuso que sofria era amor e proteção. A violência doméstica prospera no silêncio e na vergonha. Hoje, ao falar a verdade, minha mãe e eu nos recusamos a ficar caladas por mais tempo. O júri deliberou por apenas 2 horas antes de retornar com seu veredito. Quando as 4 mulheres se levantaram, o tribunal ficou em completo silêncio. Pela acusação de invasão de domicílio, consideramos o réu culpado. Pela acusação de agressão com intenção de causar lesão corporal grave, consideramos o réu culpado. O alívio me inundou de forma tão intensa que quase desmaiei. Mamãe segurou minha mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. A fachada serena de Fábio finalmente cedeu, contorcendo-se em raiva enquanto os oficiais se aproximavam para levá-lo sob custódia. Na sentença de audiência, 2 semanas depois, o juiz não demonstrou clemência. Senhor Souza, o senhor usou sua posição de confiança para aterrorizar sua família durante anos. Este tribunal o condena a 15 anos de prisão estadual. Enquanto o levavam, senti o peso que carregava há tanto tempo se dissipar, como se eu tivesse esquecido como era ficar em pé sem medo. Pela primeira vez desde os 12 anos, pude respirar livremente. 2 anos após o julgamento, numa manhã ensolarada de primavera, eu estava diante de uma pequena plateia na sala comunitária do abrigo feminino de Itaquera. Meu cabelo, cortado curto após o ataque, havia crescido e caía em ondas suaves sobre os ombros. As cicatrizes físicas haviam desaparecido, embora meu ombro direito ainda doesse com o frio e jamais recuperasse totalmente a amplitude de movimento. Meu nome é Luísa Matos, comecei, e hoje quero compartilhar a jornada de vítima a sobrevivente e finalmente próspera. As mulheres à minha frente já conheciam partes da história. Algumas frequentaram grupos de apoio que eu facilitava. Outras receberam aconselhamento no Centro de Proteção a Mulheres, a organização que fundei com o meu mestrado em Psicologia do Trauma recém-concluído. Após o julgamento, dediquei-me a concluir meus estudos, determinada a transformar minha experiência em algo significativo.
Com orientação da professora Silvia Andrade e uma bolsa de uma fundação de defesa das vítimas, criei um centro pequeno, mas em expansão, dedicado a ajudar sobreviventes de violência doméstica a reconstruir suas vidas. Há 2 anos eu estava deitada numa cama de hospital, física e emocionalmente destruída, continuei. Hoje estou aqui, não porque a dor desapareceu magicamente, mas porque aprendi a lidar com ela de maneira diferente. A cura não é uma linha reta, é confusa, cheia de altos e baixos, muitas vezes no mesmo dia. Minha mãe sentou-se na primeira fila, com orgulho evidente no sorriso. Ela morou comigo por 6 meses após o julgamento, frequentando terapia 3 vezes por semana e, aos poucos, reencontrando sua voz e identidade. Agora, tinha seu próprio apartamento perto do meu e trabalhava meio período em uma livraria local, construindo gradualmente uma vida independente. Nosso relacionamento se transformou através de inúmeras conversas difíceis, lágrimas e, finalmente, um perdão genuíno. Não um perdão para Fábio, mas para nós mesmas, e um para o outro, pelas vezes em que falhamos em compreender, agir ou apoiar um ao outro em circunstâncias impossíveis. A lição mais difícil que aprendi, disse à plateia, é que não se pode salvar alguém que não está pronto para ser salvo. Mas é possível criar um espaço seguro para que venham quando estiverem prontos. É possível deixar uma luz acesa na escuridão. Henrica sentou-se ao lado da minha mãe, o diamante na minha mão esquerda refletindo a luz quando gesticulei. Nosso noivado era recente, um passo que demos somente após muita reflexão e discussão. Henrique tinha sido paciente, compreendendo que o trauma altera a relação de uma pessoa com a confiança e a intimidade. Ele nunca me pressionou, nunca se apressou. Simplesmente permaneceu firme enquanto eu trabalhava no meu processo de cura. A recuperação física tinha sido desafiadora. Meses de fisioterapia restauraram a maior parte da função do meu ombro, embora certos movimentos ainda causassem dor. Os pesadelos eram piores. Recriações vívidas do ataque que me deixavam encharcada de suor e tremendo. Com terapia e medicação, eles foram diminuindo gradualmente, ocorrendo agora apenas em períodos particularmente estressantes. O trauma vive no corpo, expliquei ao grupo. Ele nos afeta física, emocional e espiritualmente. A cura precisa abordar todas essas dimensões. Eu praticava o que pregava, combinando terapia tradicional com yoga, meditação e até aulas de arte. Pintar se tornou uma válvula de escape inesperada. Minhas tentativas amadoras de expressar emoções por meio de cores e formas estavam penduradas no meu escritório como lembretes da jornada de cura. Minha mãe encontrou seu próprio caminho para a recuperação. Depois de décadas tendo suas preferências ignoradas por Fábio, ela redescobriu, passo a passo, a si mesma, suas comidas, cores, músicas e hobbies favoritos. Ela voltou a usar batom vermelho Natura vibrante, começou a praticar jardinagem e entrou num clube do livro. Pequenos atos de recuperação que, juntos, formaram uma nova identidade, definida pela escolha e não pelo medo. O ponto de virada na minha cura, continuei, aconteceu quando percebi que me apegar ao ódio pelo meu agressor estava me mantendo conectada a ele. Ao concentrar minha energia na raiva, eu permitia que ele continuasse controlando minha vida emocional como se eu estivesse presa numa cela invisível. A verdadeira liberdade veio com o abandono, não da responsabilidade, mas do poder corrosivo do ódio. Esse foi, sem dúvida, o aspecto mais difícil da recuperação. A raiva parecia justa, protetora, necessária. Aprender a liberá-la sem minimizar o dano exigiu a orientação de terapeutas qualificados e o apoio de pessoas que compreendiam o que eu sentia por experiência própria. O centro inovador cresceu além da minha visão inicial. Passamos a oferecer aconselhamento individual, grupos de apoio, workshops de desenvolvimento de carreira e auxílio moradia. Uma rede de advogados voluntários oferecia orientação jurídica. Antigos clientes retornaram como mentores, criando uma comunidade de apoio mútuo. Uma dessas histórias de sucesso foi a de Daniela,
uma mulher de 40 e poucos anos que participou de uma das minhas primeiras palestras públicas. Depois de 15 anos com um marido abusivo, ela encontrou coragem para sair, inspirada em parte pela minha história. Agora ela era voluntária no centro, e suas habilidades contábeis se mostraram inestimáveis para clientes que buscavam reconstruir sua independência financeira. O maior mito sobre abuso, disse a plateia, é que ele só acontece com certos tipos de pessoas, aquelas que são fracas ou codependentes. A verdade é que o abuso pode acontecer com qualquer pessoa. As vítimas não precisam do nosso julgamento, precisam da nossa compaixão e apoio prático. Ao concluir minha palestra, olhei para os rostos à minha frente, alguns com cicatrizes visíveis, outros com feridas invisíveis, mas não menos reais. Cada pessoa representava uma tragédia e um triunfo. Vidas descarriladas pela violência, mas recusando-se a ser definida por ela. Meu padrasto tirou muitas coisas de mim e da minha mãe, disse. Anos de paz, sensação de segurança, bem-estar físico, mas ele falhou em tirar o que mais importa: nossa capacidade de curar, de amar, de construir algo novo a partir dos destroços. Essa resiliência vive em cada um de vocês. Não é algo especial ou único para mim. É a capacidade humana de recomeçar, não importa quantas vezes sejamos destruídos. Os aplausos foram calorosos quando eu terminei de enxugar as lágrimas de várias mulheres. Quando elas se reuniram para conversar comigo, compartilhando suas próprias histórias e desafios, senti a mistura familiar de tristeza e esperança que agora caracterizava meu trabalho. Cada conversa me lembrava que a cura acontece em conexão, não em isolamento. Nós nos recuperamos ajudando os outros a se recuperarem. Mais tarde naquela noite, Henrique e eu oferecemos um pequeno jantar em nosso apartamento. Minha mãe trouxe a sua famosa torta de maçã. Carolina, do trabalho, veio com o marido, e a professora Silvia Andrade dirigiu da universidade para nos acompanhar. Cercada por essa família escolhida, refleti sobre o quão longe todos havíamos chegado. Um brinde, sugeriu Henrique, erguendo o copo. Ah, Luísa, cuja coragem continua a inspirar todos ao redor. Balancei a cabeça, erguendo o meu próprio copo. A todos nós, por escolher o amor em vez do medo, a conexão em vez do isolamento e a esperança em vez do desespero. Enquanto conversas e risos enchiam o apartamento que outrora fora palco de tanta violência, eu sentia a verdade do que havia dito às mulheres antes. O trauma muda você para sempre. Não há como voltar a ser quem você era antes. Mas com apoio, determinação e tempo, é possível construir algo novo e significativo a partir dos pedaços que sobraram. O que aconteceu naquela noite, 7 anos atrás, sempre fará parte da minha história, mas não é mais o capítulo definitivo. É apenas uma parte de uma narrativa muito maior sobre resiliência, compaixão e o poder transformador de quebrar o silêncio. Se você se sentiu tocado por essa história, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Deixe um comentário sobre suas próprias experiências de superação ou sobre recursos que ajudaram em momentos difíceis. Lembre-se, inscrever-se e curtir ajuda essas histórias a alcançar outras pessoas que podem se sentir sozinhas nas suas lutas. Obrigado por ouvir, e lembre-se, não importa o que você tenha passado, a cura é sempre possível, e você nunca está realmente sozinho.